Fala, meu povo, vamos reiniciar agora o nosso curso, dando continuidade sobre débito cardíaco, um conceito muito importante na fisiologia cardíaca e para a compreensão do choque. O conceito de débito cardíaco ele é central no entendimento de fisiologia cardíaca. E o que é débito cardíaco? Débito cardíaco é o volume de sangue que o coração bombeia por minuto. Mas vamos entender isso com um exemplo um pouco mais simples. Imagina só uma bomba d'água. Cada vez que você aperta essa bomba, ela vai jogar 500 ml de água. Se você consegue fazer 8 bombadas por minuto, o débito cardíaco vai ser 0,5 litros por bombada versus 8 bombadas, que vai ser 4 litros por minuto. Isso que é o débito cardíaco, 4 litros por minuto. Usando essa mesma lógica para o coração, é o que é o débito cardíaco. Débito cardíaco é igual volume sistólico vezes frequência cardíaca. Volume sistólico é quando o volume de sangue que o ventrículo ejeta por batimento e a frequência cardíaca é quantas vezes que o coração vai bater por minuto. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um batimento de 70 batimentos por minuto e ela ejeta 70 ml de sangue por batimento, o débito cardíaco vai ser 70 vezes 70, 4.900 ml por minuto, ou seja, 4,9 litros por minuto. Agora, presta bem atenção. O volume sistólico depende de 3 componentes principais: contratilidade cardíaca, pré-carga e pós-carga. Vamos explicar isso, cada um com sua lógica. Primeiro é a contratilidade, que é a capacidade do músculo cardíaco de gerar força de contração. Tem relação com a lei de Frankenstein, lembra? Quanto mais o músculo é estirado, mais ele responde com força, até um certo ponto. E isso é intrínseco do miocárdio. Se o miócito está saudável, ele contrai forte. Se ele está doente, ele vai contrair mal. Pré-carga é o volume que chega ao ventrículo antes da contração. Se eu aumento a pré-carga, eu estiro mais o ventrículo, melhoro o alinhamento das fibras de actina e miosina e eu aumento a força de ejeção, até o limite fisiológico. Mas lembra, complacência é muito importante aqui. Se o ventrículo está rígido, qualquer volume vai aumentar muito a pressão e isso prejudica demais o enchimento ventricular. Pós-carga é a resistência que o ventrículo enfrenta para a ejeção do sangue. Quanto maior a pós-carga, mais difícil é empurrar o sangue para frente. Exemplo clássico, vasoconstrição periférica. Se os vasos estão muito fechados, a resistência sobe e o ventrículo sofre para ejetar. Já em vasodilatação, como é no uso de nitratos, a resistência cai e fica muito mais fácil de bombear o sangue. Mas tem limite isso aqui também. Se a resistência cai demais, a pressão despenca e o débito cardíaco também cai. Umas aplicações clínicas rapidinhas só para a gente aplicar esse conhecimento de pré-carga, contratilidade e pós-carga, beleza? Então, pré-carga baixa. Pensa em hipovolemia, sangramento, vômito, diarreia, desidratação. Pós-carga alta. Pensa em estado simpático aumentado, frio, dor, estresse, adrenalina, contratilidade ruim, infarto, miocardiopatia, choque cardiogênico. Nestes casos, mesmo com o volume adequado, o ventrículo não consegue contrair com força suficiente. Se esses 3 estados estão bem equilibrados, volume sistólico é adequado, débito cardíaco é mantido. Ok? Entendido? Vamos pensar junto aqui agora. O que é, afinal, pressão arterial? É a força que o sangue exerce contra as paredes da artéria. Mas por que ela importa? Porque é a pressão que move o sangue adiante, garantindo que ela chegue aos tecidos. Agora guarda uma fórmula. Pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Ou seja, pressão arterial depende de quanto de sangue o coração joga para frente e o quão apertado está as artérias por onde o sangue vai passar. Mas pressão arterial não é a mesma coisa de pós-carga, não exatamente. Pós-carga é a resistência que o ventrículo sofre, enfrenta para movimentar o sangue. Já a pressão arterial é o resultado final disso. É o quanto de pressão que a parede da artéria sofre. Então, essas são coisas diferentes. E a pressão ela tem 2 componentes importantes: pressão sistólica e pressão diastólica. A pressão sistólica, que é a pressão arterial sistólica, é o pico de pressão durante a sístole ventricular. Ou seja, no momento em que o ventrículo esquerdo está empurrando o sangue para a aorta. E ela depende de 2 fatores principais: contratilidade do miocárdio e volume sistólico. E é por isso que ela se relaciona com aquela curva que a gente aprendeu. E é por isso que ela se relaciona com aquela curva que a gente já viu, que é a relação pressão-volume sistólico final. Ok?
Já a pressão diastólica é a pressão durante o relaxamento do ventrículo. Neste momento, o ventrículo está se enchendo e a pressão vai depender de duas coisas, que é a resistência vascular periférica e a elasticidade da artéria. Ou seja, está relacionado com a relação pressão-volume diastólico final, que é a curva diastólica. Se vocês não entenderam adequadamente esses dois conceitos da relação pressão-volume, vocês voltem no vídeo anterior e revejam para confirmar e consolidar muito bem esse conhecimento, tá bom? Agora, uma pergunta prática. Por que a pressão importa tanto na clínica? Porque a perfusão dos órgãos, cérebro, rim, coração, depende da pressão arterial média, a famosa PAM. Fórmula prática que a gente usa muito. PAM é igual a pressão sistólica mais pressão diastólica vezes 2 dividido por 3. É a média ponderada das duas pressões, que está associada com a perfusão tissular. E quando o coração falha? Aí vamos pensar na doença. A gente já falou como o coração trabalha bem. Enche de sangue, forma débito cardíaco, gera pressão arterial, gera perfusão. Mas e quando isso falha? O que acontece quando o coração não consegue se encher direito ou não consegue ejetar como deveria? Aí entra o cenário do choque cardiogênico. Vamos raciocinar um pouco. O coração é uma bomba. Se ele falha, o sangue não é bombeado como deveria. Se não tem injeção adequada, o volume sistólico cai. Se o volume sistólico caiu, o débito cardíaco também diminui. Débito cardíaco diminuído, o que vai acontecer? Perfusão tissular começa a falhar. E aí nós temos uma outra consequência importante. Se eu não conseguir ejetar, o sangue que chega ao ventrículo começa a acumular. E quando acumula, o ventrículo parte de uma pressão de enchimento já mais alta. Lembra comigo, volume dentro do sistema fechado gera pressão. Então, se o ventrículo já está meio cheio, qualquer sangue novo que chegar vai enfrentar uma resistência maior para entrar. Esse aumento da pressão de enchimento ventricular, gente, acaba se transmitindo para trás, gerando congestão venosa. E isso se apresenta de formas diferentes, dependendo do lado do coração afetado. Então vamos entender isso melhor. Se eu não ejeto para frente, eu vou acumular sangue dentro do coração, vai aumentar a pressão de enchimento dentro do ventrículo e eu começo a acumular sangue para trás. Então a pré-carga vai estar sem sangue, dentro do coração, por falha de contratilidade, vai acumular sangue e eu começo a acumular na pré-carga, pré-carga. E a pré-carga vai acumular de sangue gerando congestão venosa. E é isso que vai acontecer. Se eu acumulo no coração direito, eu vou acumular no sistema periférico, veia cava. Então eu vou começar a gerar congestão venosa periférica, gerando edema de membro inferior, hepatomegalia, igual nós vamos explicar daqui a pouquinho. Mas entenda, se eu não jogo para frente, eu acumulo para trás. Se eu não jogo por causa de falha de contratilidade o sangue para pós-carga, ela vai acumular na pré-carga. Beleza? Então bora falar de cada uma das partes. Se o ventrículo esquerdo falhar, eu vou aumentar a pressão no átrio esquerdo. O aumento da pressão de veia pulmonar, aumento da pressão no capilar pulmonar e extravasamento de líquido no alvéolo, edema pulmonar. Se for no ventrículo direito, eu aumento a pressão no átrio direito, aumento a pressão na veia cava, capilares sistêmicos e aparece edema de membro inferior, hepatomegalia, turgência jugular. Essas são as manifestações da insuficiência cardíaca e do choque cardiogênico. À direita, eu vou ter congestão sistêmica, turgência jugular, hepatomegalia, ascite, edema de membro inferior. À esquerda, eu vou gerar aumento da pressão de capilar pulmonar, gerando edema pulmonar. Eu vou encharcar o alvéolo de água. Por quê? Porque a pressão venosa vai estar muito alta. Ou seja, quando o coração falha, eu não perfundo os tecidos e, ao mesmo tempo, eu acumulo sangue na pré-carga. E por que o coração vai falhar, então? A explicação está na contratilidade. Lembra da curva relação pressão-volume sistólico final? Quanto maior a pré-carga, maior a força de contração. Mas no choque cardiogênico, essa é a resposta perdida. Vamos dar um exemplo. Infartei. Eu tenho isquemia de mióstro. Essas células doentes perdem a capacidade de manter a proximidade entre actina e miosina. Quando o ventrículo se dilata, tentando aproveitar a pré-carga, essas proteínas se afastam a ponto de não conseguir mais se ligar. Ou seja, mesmo com mais sangue entrando, o coração não consegue contrair melhor. Isso é choque cardiogênico. Uma falência global do sistema de bomba, em que o coração não gera fluxo suficiente e eu aumento as pressões de enchimento, levando à congestão. Entenderam o resumão? Em algumas situações, a contratilidade cardíaca pode aumentar em resposta a estímulos.
Isso se chama efeito inotrópico e resulta em aumento do débito cardíaco. Vamos pensar assim: a contração do coração depende de cálcio. Ele se liga à troponina. Essa ligação libera o sítio de interação entre a actina e miosina e as duas proteínas se conectam e deslizam, encurtando o sarcômero. Resultado: contração muscular. Quanto maior a quantidade de cálcio livre dentro do miócito, maior a interação de actina e miosina, maior a força de contração. Esse é o famoso efeito inotrópico positivo. E quem modula esse efeito? Sistema nervoso simpático. Quando ele é ativado por estresse, esforço físico ou medo, ele estimula os receptores beta-adrenérgicos no coração. E esses receptores geram dois efeitos principais: aumento da entrada de cálcio pela membrana, facilitando a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Resultado: mais cálcio no citoplasma, maior força de contração. Por isso que, em situações de ativação adrenérgica, o coração bate mais forte e mais rápido. E tem um detalhe clínico muito importante: a gente pode simular esses efeitos com medicamentos inotrópicos positivos, ou seja, fármacos que aumentam a contração de cálcio intracelular. E com isso, melhoram muito a contratilidade cardíaca. Resumindo o raciocínio: cálcio entra, libera troponina, libera actina e miosina, contrai. Quanto mais cálcio, mais força de contração, sistema nervoso central ativa receptores beta, mais cálcio entra. Medicações inotrópicas imitam esse processo. Resultado: efeito inotrópico positivo, melhor contratilidade cardíaca. Como isso ocorre? Se liga nisso aqui. Qual é o receptor adrenérgico mais importante no coração? Direto, ó, beta-1 adrenérgico. E o que acontece quando esse receptor é ativado? Primeiro, ele aumenta a força de contração do coração. Esse é o efeito inotrópico positivo que a gente falou. Ou seja, o coração bate, ó, mais forte. E o segundo efeito, ele aumenta a frequência cardíaca. E a gente chama de cronotropismo positivo. O coração bate mais vezes por minuto. Terceiro, ele vai acelerar a condução elétrica pelo nó AV. Isso é o que a gente chama de dromotrópico positivo. O estímulo passa mais rápido do átrio para o ventrículo. E quarto ponto, ele melhora o relaxamento diastólico, o que a gente chama de lusitropismo positivo. O coração relaxa mais rápido, o que facilita o enchimento. O completo de estudo é: estou precisando de mais sangue de forma aguda, rápida. Manda sangue. O que eu tenho que fazer? Melhorar a contratilidade cardíaca para melhorar o volume sistólico. Aumentar o número de batimentos para aumentar a frequência cardíaca. Facilitar a condução do nó AV. Para quê? Para encher o ventrículo mais rápido. E facilitar a diástole. Para quê? Para o coração ficar mais complacente e receber melhor esse sangue. Ou seja, o coração bate aceleradamente e o paciente consegue receber mais sangue na periferia, nos tecidos periféricos. Ok? Entendeu qual é a importância dessa estimulação do receptor adrenérgico? E como tudo isso ocorre? Qual é o mecanismo que está por trás disso? Quando o receptor beta-1 é ativado, ele vai aumentar o que a gente chama de AMP cíclico na célula. E esse AMP cíclico ativa a proteína quinase A, que abre os canais de cálcio e facilita a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático. Lembra? Mais cálcio dentro da célula, mais força de contração. Ou seja, beta-1 adrenérgico estimulado, mais cálcio no citosol. Mais cálcio no citosol, mais contração, coração batendo mais rápido, mais forte e com mais eficiência. E é exatamente por isso que as drogas inotrópicas adrenérgicas, como dobutamina, são tão úteis no choque cardiogênico e nos estágios de baixo débito cardíaco. E como que esse efeito simpático aparece no gráfico da curva pressão-volume? Ele aparece principalmente na mudança da relação pressão-volume sistólico final, que é a famosa RPVSF. Essa linha que representa a força de ejeção do coração, ela desloca para cima e para a esquerda, quando o sistema simpático é ativado. E por que isso acontece? Porque com o mesmo volume sistólico final, o ventrículo agora consegue se contrair com maior pressão e com ejeção mais eficiente. É o gráfico lá da linha azul. Então, olha só no gráfico que acontece quando a gente ativa o sistema adrenérgico. A linha azul é a linha antes da ativação adrenérgica. Vamos pegar aqui com o mesmo volume, o volume de, por exemplo, 770 ml. Se a gente for subir lá em cima,
A pressão antes é uma pressão de 100 centímetros de Hg. Se a gente for seguir até lá em cima com a ativação, que vai ser a linha verde, se vocês forem observar aí nos seus slides seus, vai chegar para cima de 100. Ou seja, na medida em que eu mantenho o mesmo volume, mas eu ativei o sistema adrenético, a força contrátil sobe. Por isso que a pressão sobe. É isso que esse gráfico está mostrando. A ativação adrenética, o efeito cronotrópico, aumenta a pressão com o mesmo volume. Ok? Entendido? Para além do efeito sistólico, que melhora a força de contração, nós temos agora a ação da diástole com a ação adrenética. Então, vamos olhar lá no ponto A, logo após o fim da diástole. Antes do estímulo simpático, o volume diastólico final era menor. Aí, com o efeito simpático, a vasoconstrição venosa é feita. E as veias da pré-carga se contraem, empurrando o sangue para o coração. Resultado, melhora a pré-carga. O aumento do volume diastólico final. Ou seja, eu gero um aumento do volume diastólico final. Quando a gente ativa o simpático, como por exemplo atividade física ou com dobutamina, você melhora a força de contração. Então, o que a gente tem? Mais sangue chegando, de A para B. O coração batendo mais forte, C para D. Volume sistólico maior e débito cardíaco consequente aumentando. Se a gente for olhar então no volume diastólico final, a gente vai pegar o mesmo volume diastólico final, por exemplo, a linha A aí, ó, que estava aproximadamente o volume de 100. Com a ativação adrenética, a gente vai ter uma redução da pressão com o mesmo volume. O que quer dizer isso? A gente está fazendo efeito lusitropismo. E esse lusitropismo, ele faz com que o mesmo volume esteja contido com a pressão mais baixa, permitindo a melhora da complacência, facilitando o enchimento ventricular, ok? E outro componente extremamente importante da pressão arterial é a resistência vascular periférica, ou resistência vascular sistêmica. E o que é isso? Como eu já falei, é a posição que o sangue sente ao tentar circular. É a força contrária à ejeção do sangue feita pelas artérias. E quem é que comanda isso? Arteríolas. São elas que contraem o calibre do vaso. E são elas que vão ter o maior impacto sobre pressão arterial e sobre perfusão tissular. E vamos agora determinar os principais fatores que determinam essa resistência. Tônus vascular é o resultado do equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. Se o sistema simpático predomina, eu vou ter vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica. Se o parasimpático predomina, eu tenho vasodilatação, resistência vascular periférica cai, a pressão tende a cair. Segundo componente, viscosidade do sangue. Quanto mais grosso o sangue, maior a resistência ao fluxo, como por exemplo, desidratação severa ou polistemia. E o terceiro, elasticidade dos vasos. Quanto mais o vaso for flácido, mais elástico, menor é a resistência vascular periférica. Exemplo disso, pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e têm os vasos com arteriosclerose, um enrijecimento dos vasos sanguíneos. Como é que acontece a ação dos hormônios adrenérgicos dentro das arteríolas? Como é que esses hormônios eles vão ajudar a gente a controlar a resposta do tônus vascular, em especial influenciando a resistência vascular periférica? Então aqui nós temos dois receptores que são onde que o hormônio adrenérgico age. A depender desse receptor, a gente vai ter um efeito ou outro. Então, quando a adrenalina ela age sobre o receptor beta-2, nós vamos ter um efeito vasodilatador. Onde é que tem esse efeito vasodilatador em especial? É óbvio que a gente vai ter na musculatura vascular periférica. Então, a gente vai ter um componente de vasodilatação quando a gente tem uma ativação do beta-2, em especial em algumas medicações, por exemplo, dobutamina. E esse efeito beta-2 ele vai ter um efeito vasodilatador facilitando o trabalho cardíaco. Como assim, Vini? Se eu vasodilato, eu reduzo a resistência vascular periférica e isso facilita com que o trabalho cardíaco seja executado. O coração ele vai ter menos trabalho para vencer. Já o efeito alfa-1 adrenérgico ele vai ter um efeito oposto ao beta-2. Então, o alfa-1 ele vai ter um efeito vasoconstritor. Ele vai gerar na periferia uma vasoconstrição facilitando o aumento da pressão, porém dificultando o trabalho cardíaco. Então ele tem efeitos antagônicos. E é óbvio que, a depender da situação clínica, eu vou precisar de desempenhar uma ação mais beta-2 ou mais alfa-1. Por exemplo, paciente com choque hipovolêmico, perdeu muito sangue, perdeu muito líquido, desidratou, chocou por diarreia, eu vou precisar de um componente alfa-1. Por quê? Porque
eu tenho pouco conteúdo e temporariamente, se eu reduzir o tamanho do vaso, eu normalizo a pressão. Já um choque cardiogênico, por exemplo, eu vou precisar de um componente beta 2, porque o coração está fraco. Se o coração está fraco, eu preciso de reduzir a resistência vascular periférica para facilitar o trabalho cardíaco. Então são efeitos diferentes de um mesmo hormônio, mas que a depender do receptor vai ter efeitos diferentes. Clinicamente falando, tem medicamentos que estimulam receptores de forma específica, porém, dentro do nosso corpo tem situações também que vão facilitar o efeito beta-2 e alfa-1, em especial o órgão, por exemplo, coronárias. As arteríolas coronárias, elas têm componente em especial de beta-2, porque se eu precisar de melhorar a perfusão do coração, eu ativo o beta-2 e melhoro a perfusão do coração, ok? Vamos falar agora sobre outros hormônios que também têm interferência sobre a perfusão, mas que não são os hormônios adrenérgicos. E aqui a gente vai falar sobre o ADH. Então, o ADH ele é um hormônio produzido pelo hipotálamo e é armazenado pela neurohipófise. E ele tem a capacidade de agir sobre dois receptores chamados de V1 e V2. O receptor V1 ele tem a capacidade de reabsorver só de água. Qual que é o intuito disso? Vamos imaginar que o paciente está com diarreia, por exemplo, e perdeu muito a quantidade de sangue que estava dentro do vaso, por causa da diarreia. O rim vai ficar mal perfundido e isso vai ativar um mecanismo de osmolaridade ou de má perfusão renal, ou seja, a baixa de água vai aumentar a osmolaridade sérica e isso vai ser percebido pelo organismo. E a má perfusão renal também vai ser percebida pelo organismo. Então, o ADH, gente, ele é produzido pelo hipotálamo e liberado pela neurohipófise em resposta ao aumento da osmolaridade sérica ou à má perfusão renal. Isso tudo devido à má perfusão por causa da hipovolemia. Então, naquele paciente lá com diarreia, com sangramento, o rim vai ser mal perfundido, a osmolaridade vai subir e o ADH vai aumentar. Ao estimular o receptor V2, eu vou começar a reabsorver água livre. Isso vai tentar reestabelecer a volemia. Associado a isso, eu estimulo o receptor V1 e ele vai gerar uma vasoconstrição semelhante ao mecanismo adrenérgico. Quando junto os dois, ou seja, reabsorvendo água e vasoconstrigindo as arteríolas, eu consigo normalizar, ou pelo menos tentar normalizar a pressão. Esse é o objetivo da DH. Um outro hormônio muito importante é a angiotensina 2, que ela vai ser também produzida em resposta à má perfusão renal. Muito semelhante ao DH. O ADH e a angiotensina, elas são praticamente estimuladas pelo mesmo mecanismo, redução da volemia, e isso vai gerar a produção desse vasoconstritor potente. A angiotensina é uma substância que gera grande vasoconstrição, com o intuito de normalizar a pressão. E ela também vai ter um mecanismo de ativar a aldosterona. E a aldosterona ela tem a capacidade de reabsorver só de água, tentando restabelecer a volemia. Ou seja, ele reabsorve só de água através da aldosterona e ela gera vasoconstrição de forma direta, através da estimulação da angiotensina no vaso. O resultado disso, igual a DH, é tentativa de normalização da pressão. Agora, gente, esses dois mecanismos que eu vou explicar são mecanismos mais finos e rápidos, que conseguem gerar ajustes mais momentâneos em resposta a alterações momentâneas da pressão. O baroreceptor é um mecanismo que está presente nas artérias. Vamos imaginar que existe uma hipovolemia. A artéria ela vai murchar. Então, se eu tenho pouco sangue, a artéria murcha, ela para de se estirar. A artéria cheia, ela estira e ela estimula com o estiramento esse baroreceptor. E esse estiramento desse receptor sinaliza que o paciente está normovolêmico. Ou seja, a percepção desse baroreceptor estirado significa para o corpo que ele está com a volemia adequada. Quando tem redução da volemia, eu vou murchar o baroreceptor e isso vai aumentar o estímulo do centro vasomotor, que vai aumentar os estímulos para gerar aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca e aumento de contratilidade. Ou seja, se eu tenho menos volume, eu estimulo mais o baroreceptor, que vai estimular o centro vasomotor, que vai gerar aumento de pressão. Isso é instantâneo, gente. Se eu tive uma hemorragia, na hora eu tenho ativação desse mecanismo de baroreceptor. Ok? Agora, o outro mecanismo que a gente chama de quimioreceptor é uma adaptação a mecanismos metabólicos, como por exemplo a acidose. A acidose ela dificulta a ação de adrenalina, por exemplo, no vaso. A acidose, o excesso de H+, faz com que o vaso ele se torne menos sensível à estimulação adrenérgica. Ou seja, se eu tenho um mecanismo muito ácido, se eu tenho um mecanismo de hipoxemia, eu vou estimular mecanismos de compensação para tentar aumentar a ativação
simpática para compensar a menor resposta. Como assim? Já que o vaso não está respondendo, eu vou aumentar a quantidade de substância para ver se esse aumento estimula mais. É óbvio que isso vai ter um limite. É óbvio que esse aumento compensatório da produção de catecolamina não vai dar conta de sustentar o efeito que a acidose ou a hipoxemia gera no vaso sanguíneo. Ok? Falando então sobre arteríola, qual que é o choque que tem a fisiopatologia nas arteríolas? Choque distributivo. Então, esse choque tem como característica a falência da capacidade da arteríola de se autorregular. Então, se a capacidade inata da arteríola ela fazer contração e relaxamento de acordo com sua demanda e de acordo com o ambiente humoral, hormônios, pH, quando acontece o choque distributivo, eu perco essa capacidade. Um dos exemplos, por exemplo, é o choque séptico, que é aquele tanto de bactéria e de interleucina e inflamação no vaso. Esse excesso de marcadores inflamatórios façam que o vaso se torne frouxo, pouco sensível às catecolaminas, pouco sensível à adrenalina. E com isso, o vaso ele não dá conta de se regular. Logo, eu vou ter um vaso muito grande com pouco sangue dentro. E isso que é o choque distributivo. É a incapacidade do vaso de se autorregular, fazendo com que o paciente fique mal perfundido porque tem pouco sangue dentro do vaso. Mas é um pouco sangue devido à dilatação, não porque eu perdi sangue. O choque hipovolêmico é perda de sangue. O choque distributivo é o vaso que fica frouxo e grandão. Beleza? E eu falei isso tudo pra quê, pessoal? Pra gente entender o que é perfusão tissular. O coração joga o sangue, a arteríola se regula e tudo aquilo que a gente explicou foi para entender que o coração, o rim, a pele, o cérebro, ele tem um mecanismo que garante que o sangue vai chegar nesses órgãos, nesse tecido. E é isso que garante a vida. O que então que é perfusão? É a capacidade do coração de jogar o sangue e chegar no tecido periférico. É isso que eu quero. Eu quero que o sangue com oxigênio encontre a mitocôndria e gere a respiração celular, que gera energia para a gente viver. Essa é a função. Quais que são, então, os componentes de perfusão? Débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai por minuto, e resistência vascular periférica, que é o que dificulta o débito cardíaco de agir. Se a gente tem um equilíbrio desses dois, a gente tem, de fato, que é perfusão. Se a gente reduz o débito cardíaco, eu vou reduzir perfusão, e se eu aumento a resistência vascular periférica, assim como se eu também reduzir demais a resistência vascular periférica, eu também vou ter um comprometimento na perfusão, ok? Então, perfusão é oxigênio chegando no tecido por meio do sangue ejetado pelo coração, perfeito? E quais são os componentes importantes? Tônus vascular, pressão arterial e hemoglobina. Então, se eu tenho um tônus arterial adequado, permitindo que o sangue preencha todo aquele vaso, a pressão seja adequada, garantindo que esse sangue ele esteja ocupando os grandes vasos e arteríolas, e a hemoglobina seja adequada, eu vou dar conta de permitir que o sangue chegue ao tecido. E aqui, gente, tá o resultado, assim, o esqueminha que eu quero que vocês entendam sobre perfusão. Então nós temos aqui, ó, o capilar, permitindo com que o oxigênio, por difusão, alcance a mitocôndria. É esse o objetivo da perfusão tissular. É esse que é o objetivo do coração jogar o sangue. É a gente conseguir alcançar com o oxigênio os tecidos periféricos. E aí, gente, quando a gente não consegue garantir que o sangue, o oxigênio, chega aos tecidos periféricos, a gente tem o que a gente chama de disfunção orgânica. Disfunção orgânica é um órgão não está funcionando de forma plena porque eu não estou chegando, no caso do choque, com sangue. Vamos imaginar então que, devido a um choque, eu não estou chegando com o oxigênio no cérebro. Eu vou rebaixar, eu vou ficar sonolento, eu vou ficar comatoso. Se não está chegando sangue no rim, oligúria, eu vou parar de urinar, creatina vai subir, ureia vai subir. Se não está chegando, por exemplo, sangue no fígado, bilirrubina vai aumentar, TGO vai aumentar, TGP vai aumentar. Isso é disfunção orgânica, é o órgão não funcionar devido à má perfusão. E por que acontece a disfunção orgânica? Metabolismo anaeróbio. Observa só, se o oxigênio não chega à mitocôndria, como é que a mitocôndria vai dar seu jeito? Metabolismo anaeróbio, que tem um rendimento baixo. A gente tem que lembrar que quando existe oxigênio, o rendimento da respiração celular é muito maior. Ou seja, a glicose e o oxigênio rendem muito mais ATP do que se eu tiver só a glicose. A anaerobiose, ela rende menos e produz lactato. Lembra na equação lá do metabolismo anaeróbio que eu produzo lactato quando não tem oxigênio? Junta baixa rentabilidade, ou seja, baixa produtividade ATP, mais um excesso de lactato, eu vou
criar um ambiente ácido e mal nutrido de energia. Aí que está o substrato da disfunção orgânica. Todos os órgãos com excesso de lactato de baixa ATP, ele vai funcionar lento. Aí que está o grande problema das disfunções orgânicas. E como é que o ATP baixo vai gerar disfunção orgânica? Ó, gente, nós estamos indo lá no fundo. Eu quero que vocês entendam tudo. Como é que eu vou conseguir manter a integridade tecidual sem ATP? Como é que eu vou conseguir manter uma bomba de sódio e potássio ativa para manter o equilíbrio iônico no neurônio, no coração, sem ATP? Como é que eu vou conseguir fazer uma condução adequada de sinapse sem ATP? Então, todo o metabolismo celular vai gerar ATP para a funcionalidade do corpo. O corpo ele demanda ATP. E aí que está o problema. A disfunção multissistêmica, ela vem justamente na desorganização da citoarquitetura do tecido, porque eu tenho muito lactato e tem pouco ATP. Então eu começo a gerar uma destruição do tecido, uma alteração da arquitetura do tecido, das células e das organelas citoplasmáticas, e isso vai começar a gerar uma disfunção multissistêmica. Então na hora que você começa a observar que o rim não está sendo bem perfundido, o coração está sendo mal perfundido, o cérebro está sendo mal perfundido, eu vou ter uma disfunção sistêmica de órgãos. Disfunção múltipla de órgãos, que é praticamente o final de linha. Depois disso aí, a gente não consegue mais intervir. Outro ponto importante. Quando o paciente chegar em disfunções múltiplas de órgão, provavelmente a gente está em fim de linha terapêutica. O paciente já não tem mais condição. Por causa que é importante você identificar esse paciente precocemente. Quanto mais precoce a gente estabelece as medidas terapêuticas, maior a chance de salvar o paciente. Um beijo para vocês, ó. Espero que eu tenha sido elucidativo, objetivo e que tenha estado muito processo.